Bom, basicamente aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre o segredo da verdadeira felicidade, tá? Aonde verdadeiramente o seu coração ele tem que estar apoiado, aonde que deve estar toda a sua confiança, tá? Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, Deus fala assim: talvez até você já conheça, tá? Esse versículo, mas não talvez com esse entendimento que nós vamos ter aqui hoje. Deus fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, aqui nesse ponto, nesse primeiro versículo, né, versículo 15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo que Deus se refere aqui, ele não está se referindo à criação dele. Ele não está se referindo à terra, não está se referindo ao sol, à lua, às estrelas, porque isso realmente é uma coisa de você se admirar, né? Você amar a natureza, você olha para o céu estrelado à noite e tu fala, nossa, que céu lindo. Você vê o pôr do sol e tu ama ver essas coisas. Mas não é a natureza que Deus está falando. Não são essas coisas. Aqui Deus está falando do que? Do sistema pecaminoso. O que é esse sistema? Deus está falando do orgulho. Deus está falando da luxúria. Deus está falando da inveja, sabe? Da raiva. É dessas coisas que Deus está falando. Os prazeres da carne, os nossos desejos. Porque ele mesmo fala que os nossos desejos, os desejos da nossa carne, são contra o espírito dele. Tem uma passagem que fala, é, o, o nosso espírito milita contra a carne. É um negócio assim que diz que a carne, basicamente, ela luta para não fazer a vontade de Deus, para não se submeter à vontade de Deus. Então é basicamente isso que ele está falando nesse primeiro versículo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, aí entra a pergunta: você tem mais apego? O seu coração está nas coisas deste mundo? Por exemplo, talvez num carro? Tipo, por exemplo, eu tenho uma moto. Mas assim, a moto, o meu coração não tá naquele veículo. Ainda que eu goste, é legal andar de moto, tudo mais ajuda em muita coisa. Eu acho que a maioria das pessoas não gosta, né, de andar a pé, e as que andam gostariam de ter também um carro, uma moto, um veículo. É bom, é legal, mas aquilo não tá no meu coração. Entende? Então, assim, entra a pergunta também: seu coração, aonde está? Você está com o coração nos bens materiais? Carro, moto, em casa, trabalho, em pessoas? Nosso coração não pode estar nessas coisas. Por quê? Aí aqui vai dizer, porque tudo o que há no mundo, ou seja, tudo que tem nesse sistema pecaminoso, nesse orgulho, nessa idolatria, tudo que tem nisso, a concupiscência da carne. O que significa isso? Concupiscência da carne. É basicamente os desejos da sua carne, tá? É uma palavra difícil de falar, né? Concupiscência da carne. Aqui está falando sobre os desejos da carne. Então vamos lá. Porque tudo que é no mundo, os desejos da carne, aí a concupiscência dos olhos, ou seja, os desejos dos olhos também, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, ou seja, soberba. Ou seja, só coisa que, em outras palavras, não presta. Basicamente isso. Não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, esses desejos de, sabe, luxúria, orgulho, você ter inveja do outro, querer o mal do outro, desejar coisas que, sabe, você sabe que você não precisa,
mas você quer mais, não é ganancioso, eu quero porque eu quero, que não sei o quê. Assim, nada de errado em a gente querer ter o melhor, né? Porque o Senhor Jesus falou isso. Ele falou: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Poxa, beleza. Mas isso não pode, sabe, nascer de um desejo ganancioso, talvez de ficar se mostrando para outras pessoas, ficar se exibindo. Enfim, tudo que há no mundo, todo esse sistema pecaminoso, não é do Pai, mas do mundo. E a Bíblia também fala que o mundo jaz do maligno, né? Ou seja, todo esse sistema já é do mal, é do diabo. Então, por isso que está falando, né? Tudo isso não vem do Pai, vem do diabo. Então aí entra a pergunta também: em qual dos lados você está? Do lado de Deus ou do lado do diabo? Entende? E aí no versículo seguinte fala: e o mundo passa, ou seja, tudo isso vai passar. Por exemplo, se imagina daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, eu não vou estar mais aqui, você não vai estar mais aqui, seu carro talvez já vai... Você nem sabe se vai estar com o mesmo carro, ou melhor dizendo, você não sabe se seu carro ainda vai estar talvez passando por outras mãos, ou se já vai ter virado sucata. Tudo isso vai passar, todas as coisas vão se desfazer. A Bíblia inclusive fala que vai ter um fim nessa terra, a terra vai pegar fogo, tudo isso vai se desfazer, não só a terra, como os astros, ou seja, lua, sol, as estrelas, tudo isso vai se desfazer, vão cair, vão queimar. A Bíblia fala sobre isso. Aí fala: e o mundo passa, ou seja, tudo isso passa, e a sua concupiscência, os seus desejos também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí que entra talvez até um questionamento, né? Ué, se tudo vai passar, como que eu vou permanecer? Como que a pessoa que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre? O Senhor Jesus fala, né, que aquele que perde a sua vida para ele, ou seja, aquele que dá a sua vida para o Senhor Jesus, ganha a vida eterna, viverá. Ele fala isso, né? Ou seja, essa vida que ele fala é a vida eterna, é a vida com ele. Para isso que ele veio ao mundo, inclusive, para nos salvar. Porque esse mundo, como está falando, tudo isso vai passar. Mas ainda que você morra, você viverá. Meio confuso, né? Quem não entende o evangelho acha isso uma loucura. Inclusive a Bíblia também fala isso. Que o evangelho é loucura para os que, sabe, não quer saber da palavra de Deus. Então assim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o nosso coração, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você tem a consciência de que, cara, ainda que, sei lá, eu esteja passando por muitas dificuldades, por tribulações, ainda que esteja um caos, ainda que o mundo aí fora já esteja perdido mesmo, eu vou permanecer firme fazendo a vontade de Deus, porque Ele permanece para sempre. Ou seja, você vai ter a certeza de que você vai viver com Deus na eternidade, de que ainda que você morra, você viverá, você vai viver a eternidade do outro lado com Deus, e isso te blinda contra ansiedade, depressão, tristeza profunda, sei lá, insônia, porque você vai deitar a cabeça no travesseiro, você vai ter certeza: poxa, eu tô salvo, eu vou ter a minha eternidade com Deus. E esse é o segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira paz. O Senhor Jesus fala sobre isso, né? Ele diz: a paz que eu dou, eu não dou como o mundo dá. Porque a paz como o mundo dá é o quê? É isso, você se apoia nessas coisas que vão passar. Mas aí que entra: quantas vezes você já não decepcionou por depositar sua confiança em pessoas e aquela pessoa falhou? Depositar sua confiança em coisas e aquela coisa deu errado. Em um plano e aquele plano não deu certo. Quantas vezes isso já não aconteceu contigo? É sobre isso que Jesus está falando. A paz que eu dou, eu não dou como o mundo dá, porque o mundo dá essa paz que está apoiada nessas coisas, mas essas coisas estão construídas sobre a areia.
E vem a água, desmancha a areia e isso cai, você perde a tua paz. Aí ele fala, a paz, né, que eu dou, não a dou como o mundo dá. É diferente, pois a paz do Senhor Jesus é essa, permanecer para sempre. Ainda que esteja um caos lá fora, eu vou permanecer firme com Cristo. Essa é a paz que Ele nos dá. E esse é o segredo da verdadeira felicidade, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com alguém que esteja precisando. E se você tá, sabe, passando por aflição e você não tem essa paz, tu não sabe como que vencer essa aflição usando a fé, através da fé, eu criei uma aula gratuita te ensinando como que você consegue exatamente vencer as suas aflições através da fé. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vá lá e assiste.